Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos. Silvana Dangui. Estamos aqui em mais uma manhã com Deus. Mais uma manhã, mais um dia de conquista, de bênção, de vitórias. Preparados para receber tudo aquilo que Deus preparou para nós. Bom dia, Su. Bom dia, Sandra. Sejam bem-vindas. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu achar aqui um versículo que eu quero ler com vocês. Quem aí se perde quando acha Bíblia, quando tem Bíblia nova? Ganhei uma Bíblia nova, gente, olha aqui. A minha Bíblia velhinha estava caindo os pedaços e eu não queria me desfazer, mas ela tá muito velhinha. Aí o povo pega no meu pé. Mas na Bíblia velhinha a gente se acha, né? Na Bíblia nova a gente fica meio perdidinho, mas enfim. Gente, deixa eu dar bom dia para vocês, deixa eu acenar para vocês aqui que estão entrando. Bom dia, Sueli, Sandra, Lucimar, Pri, Lau. 30 mil por mês online. Como eu consigo trabalhar pela internet? Poxa vida. Bom dia, Flávia, bom dia, Aline, bom dia, Cíntia. Sejam todas bem-vindas. Gente, hoje eu quero falar sobre a cura pela fala. A cura pela fala. Coisa difícil, né, para nós mulheres. Falar é muito difícil, né? Só que não é qualquer fala. Eu amo falar, gente. Eu amo falar. Mas não é qualquer fala. É realmente usar desse mecanismo que a gente tem, dessa capacidade de comunicação, né? Quando a gente fala, a gente comunica. E o que é comunicação? É a junção de duas palavras, né? É comunicar uma ação. E muitas vezes essa palavra que começa com comum. Então, a arte de comunicar, a arte de falar e se apropriar dessa bênção de uma forma positiva, né? Ontem, quem estava na live de ontem? Ontem a live caiu e eu estava terminando. Quando eu falei a palavra jejum, a live caiu. Deixa eu agradecer a pessoa que está dando coraçãozinho, que é o porteiro de hoje, que está lá na porta convidando o povo para entrar. Eu agradeço a todos vocês que voltam depois e dão feedback, porque o feedback também, aquele coraçãozinho que você deixa lá, é uma forma de eu saber que o que eu estou fazendo aqui tem surtido um efeito na tua vida, um resultado. E para mim é muito importante quando você vai lá, depois que a live está salva, e você deixa ali o seu feedback. E você deixa ali, mesmo que seja um foguinho, um coraçãozinho, ou quando você fala, né? O efeito desse meu gesto aqui na internet, de vir aqui todas as manhãs e compartilhar um pouquinho do muito que Deus tem me dado. Beleza? Então, por mais que a gente fale o tempo todo, receber cura através da fala, mas não é qualquer fala. Não é falar para qualquer um. Não é ir lá no muro da tua casa e ficar falando da tua vida para a vizinha. Não é chegar no ponto do ônibus e ficar falando de forma aleatória. Mas é ter uma fala dirigida, tá? Então, vamos partir desse princípio que a gente pode ser curado através da nossa fala.
E você pode ajudar alguém a ser curado através dessa atitude de você emprestar o teu ouvido para que a pessoa possa falar e receber cura também. Então eu quero usar um exemplo aqui do celular, tá? Eu peguei meu celular velhinho aqui. Imagine que as pessoas fossem como um celular, tá? Aqui eu tenho um iPhonezinho bem velhinho, né? Uma vez esse iPhone aqui foi o iPhone 5 e ele já foi top um dia. E o iPhone, ele tem uma utilidade. Imagine que as pessoas fossem um iPhone. Mas o que acontece? Esse aqui foi meu primeiro celular. Depois, essa era aí de Facebook, porque eu não queria. Eu era alguém que não queria Facebook, não queria rede social, não queria nada. Um pastor chegou para mim e falou, não, você tem que ter para você não ficar parada no tempo, né? Porque muito da ansiedade que as pessoas estão tendo hoje é porque elas estão paradas no tempo. Você tem que saber o que está acontecendo e você tem que tentar se adequar a esse mundo. Não é o mundo que se adequa a nós, é a gente que se adequa ao mundo. Você já imaginou se lá atrás eu não tivesse comprado esse celularzinho aqui? Aí chegaram para mim e falaram para mim, não, você tem que ter um celular e você tem que ter rede social. Tá, daí um homem de Deus me convenceu. Quando eu fui comprar esse celular aqui, comprei, né? Fui lá, eu quero um celular assim, comprei o celular. E aí as pessoas chegavam para mim e falavam assim, quantos giga de memória tem um celular? Aí eu falava assim, mas para que eu quero memória? Eu só quero um celular, não precisa ter giga. Daí, na primeira vez que eu saí com esse celular aqui, eu lá toda faceira tentando usufruir das funções que ele tem, de repente eu tô lá no evento, começa a fazer plim, 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 caiu um monte de foto. Uma irmãzinha que vendia Jequiti mandou todo o catálogo dela de uma vez e eu não sabia como lidar. Em 1 minuto, alguns segundos, o meu celular travou. Novinho, travou. Por quê? Começou a cair imagens ali e eu não sabia como lidar. Eu falei, meu Deus, o celular travou e eu não sei por quê. E aí eu fui descobrir para que serve giga de memória. Eu fui entender para que serve memória. Meu celular, ele não tinha capacidade, ele não tinha memória de armazenar imagem. Quando começou a cair muita imagem aqui, o meu celular travou. E é por isso que eu quero que você entenda. E que você use esse exemplo do celular para entender que as pessoas são como um celular. Por que às vezes a gente trava? Porque a gente pode usar o exemplo do celular. Um celular ele tem um fabricante, tem uma marca. Um celular tem uma bateria. Né? No caso do celular, há quem diga que o iPhone não tem, não sei como é que funciona, mas eu não preciso entender como é que funciona. Eu só preciso entender o seguinte, que esse celular, que os celulares, né, o Android, ele tem uma bateria, que ele precisa estar ligado numa fonte. O iPhone também precisa estar ligado na fonte. Ele precisa de energia. Todo celular precisa de energia. O celular, ele tem capacidade, alguns têm mais. Esse que eu tô falando com vocês aqui, que agora que eu sei que um celular precisa de capacidade, de memória. Então esse aqui tem 100 e pouco, esse aqui tem 16, esse aqui tem 100 e alguma coisa, que eu também não sou muito ligada nessas paradas. Aí o que acontece? O celular, ele precisa estar ligado, conectado na fonte. Por quê? Porque esse celular que eu estou usando, ele serve para ligar, ele serve para fotografar, ele serve como GPS. Eu não sei usar. Eu não sei usar todas as funções de um celular, estou aprendendo. Mas ele tem, em potencial, 1 milhão de função. E aí o que eu faço? Eu vou lá e baixo os aplicativos no celular.
À medida que eu vou baixando o aplicativo, o meu celular vai se tornando o quê? Multifunção. E as pessoas são assim também. Nós somos assim. Como assim? A gente tem um fabricante. Deus nos fabricou. Sim ou não? E aí a gente tem que estar conectado na fonte. Tudo aquilo na natureza que está conectado na fonte, ele vai frutificar. Se a árvore está na fonte, se a árvore está no lugar, na zona de convergência, a árvore vai frutificar. O peixe, ele vai sobreviver dentro do rio. Você não precisa tirar a árvore do solo, passar veneno nela para ela morrer. Quando a árvore sai do solo, da sua fonte, ela morre. Quando o peixe, se você tirar o peixe da água, ele vai morrer. E o homem é a mesma coisa. Quando você tira o homem da fonte, que é Deus, o homem também morre, tá? Mas não basta sobreviver. A gente tem que ter qualidade de vida. Toda vez que você pega um celular e que você enche ele de imagem, quando eu cheguei em casa e eu comecei a limpar a memória do meu celular, comecei a limpar, descartar as imagens que estavam aqui. Toda vez que eu limpo a memória do meu celular, o que ele acontece? Ele se torna apto depois para que ele possa ser reutilizado. Se eu encho o meu celular de imagens, de vídeos e ele trava, o problema não está no celular. O problema está na maneira que eu estou utilizando o meu celular acima da capacidade dele. E aí tem coisas, eu vou ter que escolher quais são os aplicativos que eu vou deixar no meu celular. Esse celular que eu estou usando, ele tem mais de 100 GB de memória. Mas às vezes eu começo a baixar vídeo de 1 hora de lives ali e ele começa a travar. E o problema não está nele, está na capacidade que ele tem. Existe, o fabricante fez ele com uma capacidade. Se eu tentar usar esse celular acima da capacidade dele, ele vai travar. Então, de vez em quando, mesmo ele tendo bastante memória, eu tenho que chegar nele e eu tenho que começar a descartar imagens que tá ali e que eu não vou usar mais. Aplicativo que eu coloquei ali e que não faz sentido nenhum para mim. E aí, se você for ver no campo da organização, os personal organizer. Primeiro princípio de organização qual é? Descartar. Falar nada mais é do que você descartar coisas que estão dentro de você, aplicativos que você colocou, coisas que você ouviu, imagens que você colocou no teu cérebro que não faz sentido mais e que tem que sair dali de alguma forma. O nosso problema, essa questão da organização. Quem aqui já assistiu os acumuladores? Quem já assistiu aquele programa Acumuladores? Qual é o problema dos acumuladores? Os acumuladores, eles vão acumulando coisas dentro de casa que já não faz mais sentido. Sabe aquela garrafinha de azeite só porque tem uma voltinha a mais e a gente quer deixar dentro do armário? Gente, eu sou a louca da acumulação. Se a garrafinha tem uma voltinha a mais, se o potinho tem um frizinho a mais, eu já quero guardar. Se o potinho tem um negocinho diferente, eu herdei isso dos meus pais e eu reconheço que eu tenho isso. E graças a Deus que eu casei com um marido que não é nada acumulador, que joga tudo fora. Meu marido joga até o que não precisa. Eu viajo, quando eu volto, eu vou lá e falo assim, cadê tal coisa que estava lá em tal lugar? E aí ele fala assim, aquilo ainda prestava para alguma coisa? Quando ele fala assim é porque ele já deu para alguém, ele já mandou embora. O problema do acumulador é que ele vai acumulando coisas que não faz sentido mais na vida deles. Estamos falando sobre a cura pela fala, tá? Já eu vou chegar na fala. O problema do acumulador é que ele vai acumulando coisas que não faz sentido para a vida dele. E ele começa a se perder no meio daquela bagunça.
O episódio mais triste de acumulador que eu já assisti na minha vida foi uma mulher que ela era acumuladora, ela tinha essa síndrome, esse transtorno de acumular coisas, e aí ela perdeu dentro de casa, o gato morto dela. Imagina, gente. Ela estava tão acostumada a ficar no meio do lixo, tinha tanto lixo dentro da casa dela, que o gato dela de estimação morreu atrás do sofá. E quando chega aquela equipe que vai ajudar ela a descartar o que não prestava, porque não tinha mais o que prestava dentro da casa dela. Ela não sabia o que prestava, o que não prestava, e a casa dela só tinha lixo. E aí, quando as pessoas entraram de máscara, de luva, com aquelas roupas especiais para limpar a casa da mulher, e eles afastaram o sofá, atrás do sofá tinha um gato lá, quer dizer, os restos mortais de um gato, só tinha pelo e osso, porque o gato tinha morrido, tinha apodrecido, já estava seco atrás do sofá dela. E aí você fala assim, misericórdia, como que alguém consegue, como que alguém não sente o cheiro, a carniça de um gato morto atrás do sofá? Sabe por que não cheira? Porque está acostumado. Por que uma pessoa que tem mau hálito, ela convive com aquele cheiro? Por que a pessoa que tem mau hálito, alguém tem que chegar para ela e avisar ela que ela tem mau hálito? Porque ela se acostuma, porque a gente se acostuma com aquilo ali. E esses problemas emocionais que a gente tem dentro de nós, a depressão nada mais é do que... O que é a depressão? É como uma panela de pressão. A panela de pressão, ela tem a válvula para ir escapando ali, né? A pressão que está dentro dela. Se a válvula entope, o que acontece? A panela explode e tudo que está à sua volta vai para o ar. Nada mais é na nossa vida, essa capacidade, aquela válvula da panela de pressão é a nossa boca. A gente precisa aprender a falar. Porque se a gente não falar, a gente vira uma panela de pressão. Chega uma hora que a gente explode, tudo que estava dentro da gente vai para os ares. A pessoa que tem esse transtorno de acumulação, os acumuladores, eles foram dia após dia acumulando coisas, guardando coisas dentro da sua casa, que foi trazendo mau cheiro, mau odor, que foi desarranjando, desenfeitando a sua casa e aquela pessoa não percebeu. E na nossa vida, a gente é assim, como um celular, que você vai colocando aplicativo, que você vai registrando imagem, daqui a pouco o celularzinho trava e você não sabe por que ele travou. Travou porque esse celular ele não tinha capacidade para registrar e para guardar. O celular você pode ir registrando, mas você tem que ir selecionando o que faz sentido e o que não faz, porque senão ele trava. Nós, seres humanos, nós somos assim. A gente tem um fabricante, a gente tem que estar na fonte para ter energia, que é Deus. O fabricante é Deus. A gente tem que aprender a priorizar. Tem um livro chamado Essencialismo, que todo mundo deveria ouvir. O audiolivro, tem o livro e tem o audiolivro. Essencialismo, para você saber o que faz sentido para você, o que é essencial para você, não é o que é essencial para o outro. O acumulador, ele começa a partir de coisas pequenas, daquele potinho que ele já esvaziou, mas que para ele parece que faz sentido deixar na geladeira. E nessa manhã eu quero te perguntar, o que é que faz sentido, o que você registrou, os teus olhos, né? Que são câmeras fotográficas, que você vai registrando e que você vai guardando na tua mente consciente, na tua mente pré-consciente, na tua mente inconsciente. O que é que você guardou aí que está causando, que está provocando emoções e a gente se move por emoção? A gente é pura emoção. Não adianta você dizer assim, não pode se mover por emoção, mas a gente se move por emoção. Porque a palavra emoção é emoção, em dentro, moção é movimento.
Você compra por emoção. Você não compra por consciência. Na verdade, você coloca o teu coração nas coisas que você compra. Você paga com o teu consciente, mas você se move por emoção. Na maioria das vezes, a gente está se movendo e aí a gente tem que decidir. Nós temos que decidir se nós vamos se mover. Se emoção significa mover de dentro, e se o ser humano se move por emoção, nós temos que escolher se a gente vai se mover por emoção positiva ou por emoção negativa. E o que provoca emoção positiva e emoção negativa? Só tem uma coisa que provoca. É o nosso foco, aonde a gente está focando, e a nossa interpretação. Foco e interpretação. Eu vou lá e eu registro a minha imagem. E aí eu foquei, e aí eu vou dar uma interpretação para essa imagem. É positiva? Eu guardo, eu salvo, eu coloco numa pasta de arquivo. Não faz sentido para mim? O que você faz com a imagem que você registrou e que não faz sentido para você? Você deleta. Por quê? Porque se você não deletar, isso vai acarretar num problema, vai travar o teu aparelho. E aí eu faço uma pergunta para você. E esse aparelho aqui, que a gente vai registrando o mundo, que a gente vai pegando imagem, que a gente vai atraindo para nós experiências, pessoas, vozes que falaram ao nosso coração. O que a gente faz com isso aí? O que a gente tem feito? Conhece a história de dois rapazes? Essa história é bem batidinha, tá? Só que aí, deixa eu contar a historinha dos dois rapazes. Dois rapazes gêmeos, eles nascem, crescem, e daí na sua fase adulta, um se tornou um doutorado, PhD. E aí chegaram para ele e perguntaram assim, explica a razão de você se tornar essa pessoa de sucesso. Aí ele diz assim, também com o pai que eu tive, era impossível não ser quem eu sou. E aí o outro irmão gêmeo se tornou um bandido, larápio, dentro da prisão. E aí foram e perguntaram para ele, como que você se tornou esse ser humano que você é hoje? Filho do mesmo pai. Ele disse assim, também com o pai que eu tive, eu só poderia me tornar nisso mesmo. Qual que é a moral da história? Que duas pessoas podem passar pela mesma circunstância e pegar e focar naquela circunstância e ter uma interpretação positiva que vai levar a fazer coisas positivas e ter uma interpretação negativa. As mesmas pessoas que passam por muita dificuldade na vida, mas que decide usar aquela circunstância não como uma forma de se deprimir, mas como uma forma de crescer, usar a sua experiência para poder galgar uma condição melhor na sua vida. E como que a gente faz isso? Como que a gente tem, a cura pela fala? Falando a respeito, colocando para fora. Mas não é falar de qualquer forma. Falar por falar. Mas em primeiro lugar, aprender a falar com Deus, a colocar diante de Deus, sabe? Colocar para fora. Oração nada mais é, gente, do que falar com Deus. A gente precisa aprender que falar com Deus traz cura. Colocar diante de Deus circunstâncias, situações que estão nos ferindo, que estão nos travando, que está ocupando um espaço, um acúmulo na nossa memória. Nós precisamos aprender, em primeiro lugar, falar com Deus. E eu aprendi isso a duras penas, porque quantas vezes eu fiquei lavando roupa suja no lugar errado. Roupa suja a gente se lava em lugar secreto. Por isso que a Bíblia diz, quando alguém for orar, porque tem oração que é diferente daquela oração que você faz no público, A Bíblia diz assim, quando você for orar, não seja como
o publicano que vai na praça e fica lá falando para se aparecer. Entra lá no teu quarto, no secreto, fecha a porta. E o teu pai que te vê no secreto te recompensará. Porque tem oração tem coisas que a gente não consegue falar para todo mundo. Tem pessoas, teve circunstância da minha vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando meu filho estava enfermo, e eu, na condição que eu estava de pastora, eu não podia falar para as minhas ovelhas, porque ela já tinha a carga dela. Ovelha não é animal, não é cavalo, que a gente põe peso. Eu procuro, como pastora, ter esse cuidado. Se aquilo já está pesado para mim, eu tenho que saber para quem que eu vou colocar aquele peso. Quando meu filho estava enfermo, eu não conseguia falar com as pessoas. Eu ia para pessoas que eu tinha como referencial na minha vida. E eu não encontrei um referencial que me direcionasse. Eu tive que entrar no meu quarto. Todas as vezes que eu ia falar do que eu estava passando com meu filho, que eu procurava uma pastora para falar, para buscar uma direção, o que elas diziam? Você não pode deixar ele um segundo sozinho, porque ele pode ter uma parada respiratória e ele pode morrer. E eu estava enlouquecendo. Aonde que eu fui? Eu fui falar com Deus. E Deus me deu a direção. Tem coisas que eu sei que é só Deus que pode te direcionar. Mas tem coisas que uma boa amiga, alguém que não vai te expor, um bom amigo, porque tem homens assistindo, uma pessoa que você confia, uma pessoa que não vai pegar o que você está falando e vai colocar no outdoor, uma pessoa que não vai te expor. Ah, mas a gente está em pandemia, a gente não pode sair de casa. Mas a gente pode sair através da tela, através dos recursos que a gente tem hoje. Ontem eu atendi 3 pessoas. 2 pessoas eu atendi pelo direct, conversando ali, digitando, foi suficiente. Teve uma pessoa que a gente teve que abrir a tela e a gente conversou. Pessoas que decidiram que não vão travar igual um celular por conta de estar carregada a memória. Pessoa que decidiu abrir a boca e falar. Porque existe cura. E aí eu quero ler o versículo aqui que eu separei para vocês, que está aqui. Anota esse versículo. Porque os psiquiatras usam essa frase, os psicólogos usam, né? A cura pela fala. E a gente pensa que tem coisa que é extra-bíblica, mas que não é antibíblica, tá? Mas a cura pela fala não é nem extra-bíblico e nem antibíblico. Aonde que está a cura pela fala? Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, diz assim, olha o que diz. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que haja cura. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Primeiro, não é só orar. Confessai uns aos outros as vossas culpas. O peso. O que é a culpa? Um peso. Confessai uns aos outros para que haja cura. Quando a gente confessa para Deus, a gente recebe perdão de Deus. Mas às vezes, mesmo tendo confessado para Deus, ainda existe uma dor. Se está doendo, é porque além daquela culpa, né, que você confessou para Deus e você recebeu o perdão de Deus, quando você confessa para um ser humano igual você, mas não é um ser humano que vai só te ouvir, é um ser humano que vai te ouvir com empatia, se colocando no seu lugar, tá? E eu quero deixar aqui aberto, se você precisar falar, se você precisar de alguém que te ouça com empatia, eu me coloco à disposição, tá? Para te ouvir. Eu sei que tem pessoas aqui que já me procuraram, que eu ainda vou abrir para conversar lá, que eu vou chamar ainda hoje, mas eu vou selecionando ali por prioridade, por tempo, e eu quero conversar com todo mundo. Deixa lá a tua mensagem, porque a Bíblia fala, quando a gente confessa para Deus, a gente recebe perdão, mas quando a gente confessa para um ser humano igual a gente recebe cura, tá? Então a Bíblia diz assim, que as mulheres mais velhas, né? Não é mais velha de idade, né? Mas
as mulheres mais experientes, elas ensinam, né? As pessoas mais... Mulher na Bíblia, sempre que você vê lá, as mulheres mais velhas ensinam as mais novas, sempre que você vê a palavra mulher na Bíblia, não significa que é só mulher. Mulher na Bíblia é a igreja, é Israel de Deus, é o povo de Deus. A igreja mais madura ensina a igreja mais jovem, aqueles que estão chegando. Então, gente, cuidado com o teu foco, cuidado com a tua atenção, cuidado com a interpretação que você dá para as coisas, para que essas coisas, para que você possa, no meio de todas essas coisas, entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, como que eu tô garantindo a minha saúde emocional? Como que você garante a tua saúde emocional? Encontrando algo de bom em tudo. Todas as coisas cooperam para o teu bem. Se não trouxer um ganho imediato, se a circunstância não me traz um lucro imediato, um ganho imediato, eu posso pegar aquela circunstância ali e extrair uma lição dela. E a partir da lição que eu estou extraindo lá na frente, porque lição, gente, aprendizado é tudo de bom. Se a circunstância te trouxe, se a lição de vida te trouxe pelo menos aprendizado, já está valendo. Sim ou não, gente? Então, quando você fala para Deus, você recebe o perdão. Quando você fala para um ser humano, você recebe cura. Mas quando que essa cura, ela se torna uma cura sustentável? Porque quando você fala para alguém, momentaneamente vem um alívio. Sim ou não? Né? Ontem, as pessoas que falaram comigo lá no direct, que fizeram chamada de vídeo. Quando você fala, existe ali um alívio imediato. Mas essa cura, ela precisa ser sustentável. Porque quando você fala para alguém ou quando alguém fala para você, você tem que direcionar essa pessoa. O que causa dor? São as imagens aqui, ó, que estão registradas lá no nosso inconsciente. Por quê? Porque essas imagens formam o quê? O nosso sistema de crença. O nosso resultado da vida e tudo que eu tenho falado aqui nas manhãs, todas as manhãs, gente, eu não tô aqui falando palavra ao vento. Deixa eu chacoalhar você. Entenda isso. Eu não tô aqui lançando palavra ao vento. Para mim, não tem a menor importância de quantas pessoas vão estar me vendo ao vivo, quantas pessoas vão estar me vendo depois, quando a live está gravada. O que eu quero aqui, o que me importa, eu me importo que essa palavra traga um resultado para a sua vida. Escreve aí, resultado, resultado, fruto, porque pelo fruto se conhece a árvore. Eu olho para a tua vida e eu sei se você é uma pessoa positiva, se você é uma pessoa negativa. Eu olho para a tua vida, eu sei se o teu sistema de crença é positivo ou negativo. Por quê? Porque são as nossas crenças que fazem com que a gente tenha atitude. A atitude traz resultado. Queremos mudar o nosso resultado, mas só tem um jeito de mudar o resultado, mudando as nossas atitudes. Só tem um jeito de mudar as nossas atitudes, mudando de dentro para fora. Sabe isso que está sendo aí pregado na internet, que o mundo corporativo chama de reprogramação mental? Quem já ouviu falar sobre reprogramação mental? Reprogramação mental é um apelido novo para uma coisa muito antiga, que o apóstolo Paulo já tinha se ligado. O apóstolo Paulo, ele fala na carta dele de Romanos 12:2, transformai-vos aqui fora pela renovação que começa na sua mente, pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Gente, eu quero ver resultado na tua vida, eu quero ver frutos na tua vida. Seria muito egoísta da minha parte
ver na minha vida os frutos de um casamento, de filhos. Eu tenho um filho pastor, eu tenho um filho que é advogado, que cresceu dentro da igreja, que não são perfeitos, mas eu apliquei padrões na vida deles que hoje têm resultado em sucesso. Meninos, os 2 filhos, meninos que apesar da a diferença deles, que um totalmente voltado para as coisas ecléticas, para a justiça ali, né, de Deus, e o outro totalmente voltado para a justiça dos homens, mas que Deus vai usar dentro da profissão dele, porque ele vai ser um juiz que vai julgar com equidade, com justiça, apesar da diferença dos meus filhos. A gente soube implantar padrão de Deus sem abafar a personalidade deles, sem exigir que mesmo eu atuando como pastor, eu não estou falando como pastor, eu estou falando como um ser humano, como uma irmã, como uma amiga aqui todas as manhãs. Mas eu, na minha qualidade de pastora, eu não exigi que os meus filhos fossem pastor, porque acima de tudo, eu não quero que os meus filhos vivam a minha vontade, eu quero que os meus filhos vivam a vontade de Deus que está descrita pelo apóstolo Paulo. Transformai-vos pela renovação da mente. E a gente quer espiritualizar tudo. Mas reprogramação mental é pegar os programinha que estava aqui, que estava travando meu celularzinho antigo. É pegar aquelas imagens, aquelas fotos e descartar, deletar. Gente, falar cura. Por quê? Porque quando você fala, você reparte com alguém. Quando você encontra alguém que tem empatia, alguém que vai te entender. Sabe por quê? Não tem como entender as pessoas. A gente olha para as pessoas e fala assim, eu não entendo por que essa pessoa age assim. Sabe por que a gente não entende? Porque não tem empatia. O que é empatia? Toda vez que você vê é dentro. E o que é patos? É dor, é sofrimento. Empatia é sentir a dor do outro. Quando você encontra alguém que vai te entender, porque Deus vai colocar pessoas assim. Por que eu tô aqui? Por que eu procuro ouvir as pessoas com empatia? Porque eu não achei ninguém que se compadecesse da minha dor. E aí, eu poderia aí você olha pra mim e fala assim, como que você consegue ter empatia? Aí eu poderia fazer igual os rapazes, né? Como que você se tornou um doutor? Mas também com o pai que eu tinha, não sei o que esse pai fez. E aí o irmão gêmeo, como que você se tornou um bandido? Também com o pai que eu tinha? Você pode pegar as suas experiências e fazer uma mola de içá, para você ir para um outro degrau. E você pode pegar essa mesma experiência para se deprimir, para se oprimir, para se sentir o último dos seres humanos. Mas você pode pegar a mesma circunstância que leva uma pessoa para o trono. Essa mesma circunstância pode fazer com que essa pessoa se rebele. E essa mesma circunstância, vou dar um exemplo, a mesma circunstância que levou Davi para o trono poderia ter levado ele para a sepultura. E por isso que eu falo tanto do poder da fala. Se você está se deprimindo, se oprimindo, se sobrecarregando, se você tem travado aí, se você está travando, igual meu celularzinho antigo, porque eu coloquei muitos aplicativos, muitas imagens que ele não suportava. E por isso ele travava. E mesmo esse celular aqui que eu tô falando com você, que é um iPhone 11, quando eu coloco imagem demais, quando eu coloco coisas que ele não suporta, ou quando eu guardo imagem que não faz mais sentido, de vez em quando eu vou lá e limpo. É isso que a gente tem que fazer com a gente mesmo. A gente tem que ir lá e falar, tá? Gente, eu sei que a internet aqui em casa tá ruim mesmo, mas foca no conteúdo. E eu acredito uma coisa, gente, que nada é por acaso,
essa semana que eu falei só sobre emoções. Que luta que foi. Que luta que é falar de emoções. Ontem eu falei sobre a ira. Gente, caí o tempo todo, eu não conseguia nem baixar. Parece que é um assunto tão pesado falar sobre emoções, que parece que tem uma força do mal, gente. Eu não sou uma pessoa que demoniza tudo. Eu não sou. Diante de Deus, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu vou sempre olhar qual é a causa emocional, psicológica, financeira. Eu não coloco as coisas nas costas do diabo, porque tem pessoa que coloca tudo e que essas pessoas que colocam tudo nas costas do diabo e que demoniza tudo, né? Muitas vezes que é só um culpado. Mas eu quero te dizer uma coisa, essa semana eu falei sobre emoções e foi muito pesado, foi muito cansativo. A internet também não ajudou, parecia, tá, gente, que tinha uma força do mal querendo paralisar mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa, não deixa que essas palavras que eu ministrei essa semana, não joga fora, tá? Não descarte. Começa a selecionar o que você vai deixar cair no teu coração e o que não vai. Se tem alguma coisa que eu te falei essa semana que não faz sentido, então joga fora. Mas se tem coisas que eu falei que faz sentido para você, que tem o poder de transformar a tua vida, guarda no teu coração. E aprenda através da sua boca, né? Através da fala. Através da fala. Começa a liberar. Não seja um acumulador. Não vá acumulando as suas imagens, vozes, coisas que você sabe que tá te colocando para baixo. Tá bom, gente? O que eu tinha para falar é isso, né? Que só concluindo, existe a cura sim pela fala. Quando você vai, procura uma amiga. Procura alguém que não vai te expor. Gente, eu não tenho costume de chegar dentro das igrejas. Vou dar um exemplo. Vou numa igreja lá e aí vou abrir minha vida para alguém que carrega um título de pastora ou alguém que carrega um título de intercessora. Nesse meio tem muita gente fofoqueira que vai expor tua vida. Então você tem que ter muito direção de Deus, mesmo dentro desse ambiente de igreja. Tô generalizando? Não. Tem mulher de Deus? Tem. Mas no meio do trigo sempre tem joio. Cuidado para você não falar das suas dores para alguém que, além de não ajudar a curar a tua ferida, vai se alimentar da tua dor, tá? Cuidado para você não expor tua vida para qualquer um. Estamos falando sobre a cura através da fala. Você tem que falar sim, mas você tem que ter direção de Deus. Para quem você vai falar, quem é a pessoa que vai emprestar o ouvido para você ouvir. Para você ser ouvido. Mas só para concluir, né? Às vezes a pessoa fica só na oração, ou a pessoa vai lá e acha que só falar, né? Aí eu vou lá, eu falo para Deus e viro as costas e eu não quero ouvir o parecer de Deus. Ou eu vou lá e eu falo para aquela pastora, eu vou lá e falo para aquela amiga, eu vou lá e eu mando uma mensagem para Silvana e eu falo. E aí eu quero mudança de resultado na minha vida. Mudança de resultado vem com o quê? Mudança de atitude. Mudança de atitude que é sustentável, você pode mudar todos os seus hábitos alimentares, você pode mudar todos os seus hábitos, todos. Só que tem uma coisa, essa mudança só vai ser sustentável se a mudança for aqui dentro. Caso contrário,
Essa mudança, ela é mecânica, dura alguns dias, semanas, e depois você volta a ser quem você era aqui. É por isso que está sendo tão falado sobre reprogramação mental. Gente, eu penso mais rápido do que minha boca. E às vezes eu me atrapalho na hora de falar. Então, por isso que eu tenho que falar mais pausadamente. Porque reprogramação mental nada mais é bíblica, tá? Não é extra bíblico, não. Paulo já falava: transformai-vos aqui fora pela renovação da mente. Você quer mudança de resultado? Você quer mudança de resultado? Mudança de atitude. Velhas atitudes, velhos resultados, tá? Mas como que eu mudo de atitude e como que essa atitude vai permanecer na minha vida? Renovação da mente, reprogramação mental. Transformai-vos aqui pela renovação da mente. Para quê? Para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita. Eu tenho vivido isso, eu tenho experimentado. Não alcancei perfeição, mas eu tenho experimentado isso. Meu casamento transformado, na vida dos meus filhos, na minha vida financeira. Eu tenho experimentado. Muitas vezes a gente pensa que a gente está sofrendo por vontade de Deus. E a gente fala: nossa, olha essa situação, vontade de Deus. Ok, vontade plena de Deus ou vontade permissiva de Deus? O que você está vivendo? Vontade plena de Deus ou vontade permissiva de Deus? Será que o que está acontecendo com você e comigo, será que Deus não está permitindo para que a gente aprenda uma lição com isso? Será que o que a gente está vivendo não é uma atitude que a gente deveria ter aprendido com a palavra, mas a gente não deu ouvido para a palavra? E daí a gente vai aprender, pela experiência. Será que a experiência que a gente está tendo não é uma varinha de Deus, né, que Deus está permitindo? Mas a Bíblia diz: transforme aqui pela renovação da mente. E daí vocês vão experimentar a vontade plena de Deus. A vontade plena de Deus, ela tem um piso bom, agradável e perfeito. Quando você entra na vontade de Deus, é gradativo. As coisas começam a se tornar boas, agradáveis e perfeita, tá? Mas o que acontece nessa questão aí da confissão, da fala? Muitas pessoas chegam até mim e aí fala. E aí eu dou um diagnóstico. Por quê? Quem tá de fora é muito incrível, porque as pessoas de fora, é triste quem não consegue ouvir as pessoas de fora. Por quê? Porque as pessoas de fora conseguem enxergar na gente o que a gente não consegue. Ninguém se enxerga, gente. Para analisar. Você é a única pessoa que não consegue se enxergar. Você nunca se enxergou sem a ajuda de um espelho ou de alguém que está do lado de fora dizendo para você que tem uma casca de feijão no teu dente, que o teu zíper muitas vezes está aberto, que tem uma melequinha aqui no cantinho, né? Que tem um tatuzinho saindo do nariz. Se você não tiver um espelho, se você não tiver alguém, uma pessoa, e pessoas são retrovisores, que vão nos orientar para a gente não bater, para a gente não cair no buraco, para a gente não se esbarrar em alguma circunstância da vida. Quando você vai lá e fala, e aí a gente entra num outro lado da moeda. Existe cura pela fala. Quando você fala, e aí a outra pessoa vai dar um diagnóstico. Por isso que a gente tem que escolher para quem a gente fala. Porque esse diagnóstico que a pessoa vai dar, eu não posso falar para você simplesmente o que eu acho. Eu tenho que ter sabedoria. Eu tenho que ter inspiração de Deus. Eu tenho que conhecer, o manual do fabricante para poder te orientar, né? E aí vamos usar como exemplo as mulheres de ontem, 3, né?
Uma daqui do estado de Santa Catarina, outra do estado do Paraná, outra lá de Minas Gerais. Eu conversei com 3 mulheres. Olha que bênção a internet. Que elas puderam falar, né? Aí eu escutei. E aí eu fui dar o meu diagnóstico. Falar é uma asa que traz cura. Mas essa cura é momentânea, porque você falou, você desabafou, você dividiu o peso. É uma asa. Mas se você quer que essa cura permaneça, você tem que ouvir. E aí a gente entra na palavra de ontem, da ira, né? O que a Bíblia diz? Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Por quê? Porque a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Por que as pessoas se iram? E aí eu completo a mensagem de ontem e a de hoje. Por que às vezes a gente tem que jejuar para a gente não se irar? O jejum não é uma moeda de troca. Eu vou falar disso semana que vem, sobre moeda de troca. Eu quero falar sobre a moeda do reino a semana que vem. Só existe uma moeda no reino de Deus, chamada fé. Nada que eu faça pode comprar a bênção de Deus, tá? Mas a Bíblia diz que a gente tem que ser pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Escuta primeiro. Tardio, demora um pouquinho, espera para falar. Você não pode sair falando. Tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por que a gente se ira tanto? Porque a gente é pronto para falar. A gente quer falar. E a gente não quer escutar. Eu acredito na cura pela fala. Confessai uns aos outros para que haja cura. Tiago 5,16. Quando você fala, tem cura. Essa cura é imediata quando você fala, mas existe uma cura que vai durar, que vai subsistir, que tem subsídio, que permanece, que se sustenta. A cura sustentável da nossa alma está em falar. É uma via. Mas essa via, ela vai e vem. A gente tem que aprender a ouvir. Digamos que essas mulheres, uma daqui de Santa Catarina, uma do Paraná e uma de Minas, elas falaram. E eu fui lá e eu retornei. Aí elas tiveram que me ouvir. Quando que essa cura se sustenta? Quando você recebe o diagnóstico, a palavra, a direção e você pratica. Não tem outro jeito. Você tem que praticar. Conhecimento é coletar a informação. Eu conheço pessoas que têm muito conhecimento. Conhecimento. Conhecimento produz o quê? O que o conhecimento produz? Conhecimento produz riqueza? Não. Se conhecimento produzisse riqueza, os professores seriam milionários. Não é o conhecimento que produz riqueza, mas é o que você faz com o conhecimento. Isso vai produzir riqueza. Isso vai trazer mudança. Isso vai trazer o próximo degrau. Quando a gente tem conhecimento, a gente tem inteligência. Mas quando a gente pega aquele conhecimento, aquele saber, e transforma aquele saber em ação, em atitude, isso é sabedoria. Sabedoria é transformar o saber em agir. Então você fala, você recebe uma cura, um alívio imediato, mas essa cura se estabelece quando você pega aquela direção e você coloca em uma prática, transforma esse conhecimento, esse saber em uma prática diária. Então a cura, ela tem são duas asas, uma do falar, outra do ouvir, outra é o praticar. Se você só falar, é como se você pegasse
o passarinho e cortasse uma asa. Se você pegar um passarinho e cortar uma asa, o que acontece com ele? O que acontece? Você já chegou naquela casa onde está lá o louro, falante, com uma asa inteira e a outra cortada? Por que o dono do papagaio corta uma asa? Por que a galinha, eles cortam uma asa, o passarinho que tem uma asa cortada? Porque se cortar uma asa, a ave vai voar em círculo. Ela não voa em linha direta, ela voa em círculo e o papagaio volta para casa. E às vezes a gente tá igual esse papagaio, com uma asa só. A gente quer usar esse poder da fala para se curar. Mas aí a gente quer falar e a gente não quer ouvir. E a cura imediata, o alívio imediato, é pela fala. Mas a cura que permanece, que perdura, que frutifica, está no ouvir. Ser pronto para falar, né? Aliás, pronto para ouvir. Tardio para falar, tardio para irar. Porque a ira dos homens não produz a justiça de Deus, né? Era isso que eu tinha para falar, gente. Que Deus abençoe as nossas vidas, as nossas casas, os nossos lares, os nossos ministérios. Que todas as esferas da nossa vida seja pautada pela palavra de Deus. Que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre as nossas vidas. Amém, gente? Hoje não vai dar tempo para vocês falarem, porque eu falei tanto, né, hoje. Mas eu espero que tenha sido bênção para você. Eu espero que você tenha anotado algumas coisas aí que eu falei. Que você faça daquilo que eu tenho falado e ensinado aqui a tua prática diária. Porque todo esse conhecimento que eu tô falando para vocês, ou eu já pratiquei e eu vi o resultado, o fruto na minha vida, ou eu tenho me esforçado para praticar, porque muita coisa que eu tô ensinando para vocês, eu também, né, tô fazendo uma experiência na minha vida e tem sido muito bom, tem sido muito maravilhoso. Eu espero que seja na sua vida também. E se for assim, como eu tô dizendo, eu quero pedir que você mande uns 10 aviõezinhos. Eu é que agradeço. Agradeço a todos vocês, tá? Mas eu acredito que já tem bastante. Gente, você sabe, eu vou aproveitar o último minuto aqui que eu tô para conversar agora com vocês. Ontem eu tava conversando lá na porta da igreja, depois do culto, né? E uma pessoa que participa das lives todos os dias, e ela tem falado como tem sido bom essa nossa conversa aqui, né? E não pensa que isso não tem um preço na minha vida, porque tem um preço, né? Estar todas as manhãs. Mas eu faço isso porque eu quero deixar um legado. Eu não posso pegar todo esse conhecimento, né? Que eu 20 anos aprendendo com Deus e vendo o resultado disso na minha vida, no meu lar, na minha família, na vida dos meus filhos. Ver os meus filhos crescendo de uma forma saudável. Ver os meus filhos amando a Deus. Os meus filhos, os dois, né? Um com 20... Deixa eu parar para pensar. O mais velho tem 27, o meu primogênito, e o mais novo tem 25. Ver eles crescendo dentro da igreja de uma forma muito saudável, amando a Deus, não atribuindo a Deus as suas dores, entendeu? Porque as pessoas têm mania de jogar nas costas de Deus e Deus não tem culpa, tá? Deus não tem culpa. Aqui o manual do fabricante, se você seguir o manual, você vai ter uma vida plena. Se você decidir viver a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E eu quero deixar isso registrado. Porque se um dia eu partir dessa terra, eu não posso levar esse conhecimento só para mim. Eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus amigos, tá? Então, se é relevante para você, compartilha com alguém, tá? Deus abençoe vocês. Que o sangue do Cordeiro cubra o lar e a família. Que o Espírito Santo passe à nossa frente e que Cristo Jesus seja exaltado através das nossas vidas. Amém e amém. Até a semana que vem, gente. Deus abençoe. Amo vocês. Fui. Não esquece de comentar, de curtir e de compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Fui.